Olá, querido estudante! Seja bem-vindo, bem-vinda à aula de número 8. E nesta aula, a gente vai praticar tudo que a gente estudou até aqui sobre o referencial e movimento uniforme. Questão 1. A fim de combater as chamas em um incêndio florestal, um avião de pequeno porte será utilizado para soltar a carga extintora nas chamas. O avião voará sobre o fogo com uma velocidade horizontal constante v e uma altura h. Letra A. Para acertar a carga extintora exatamente no alvo, onde o piloto deve soltá-la? Letra B. Do referencial do piloto, como será a trajetória da queda da carga? E como seria a trajetória vista por alguém parado no solo? Agora é o tempo de você pensar e daqui a pouco a gente volta com a resposta. Muito bem, então vamos à resolução da questão 1. Na letra A, ele quer saber onde o avião deve soltar a carga. Como a gente está vendo aqui, o avião ele tem uma velocidade v horizontal e está a uma altura h. Se o avião tem uma velocidade v, no caso aqui como estamos vendo da esquerda para a direita, a carga representada pela bolinha azul também tem essa mesma velocidade. O que acontece então se o avião soltar a carga em cima do incêndio? Bem, vai acontecer isso, né? A carga também vai se mover junto com o avião e vai cair depois. Então, onde o avião deve soltar a carga? Você já deve estar pensando onde, né? Ele deve soltar um pouco antes, porque no momento que ele soltar a carga, ela também vai se deslocar com velocidade v para frente, mas ela vai cair. Então, o piloto tem que soltar um pouco antes, a uma distância certa, para que quando a carga for solta, ela realizar essa trajetória aí pontilhada e acertar o fogo. Ou seja, em conclusão, o avião deve soltar a carga um pouco antes para poder acertar o alvo. Na letra B, ele pergunta qual é a trajetória observada pelo piloto e por uma pessoa no solo. Bem, para o piloto, a carga vai cair em linha reta, porque tanto a carga como o avião e, consequentemente, o piloto se deslocam com a mesma velocidade v horizontal. Então, se ele olhar para baixo e ver a carga caindo, ele vai ver ela caindo em linha reta. Mas para uma pessoa que está no solo, que no caso somos nós aqui observando o desenho, a gente vai ver a carga tanto indo para frente como caindo. Então ela vai formar essa trajetória pontilhada, que é uma trajetória parabólica. Questão 2. Gabi decide fazer um lanche em uma padaria que fica a 2 km de sua casa. Mas, depois de percorrer 2/4 do caminho, ela percebe que esqueceu sua carteira e daí volta para casa. Logo após retoma a caminhada e chega ao seu destino. Letra A. Qual foi o deslocamento em metros realizado pela Gabi? Letra B. Quantos metros ela percorreu? Letra C. Sabendo que ela gastou 20 minutos para chegar à padaria, qual foi sua velocidade média em metros por segundo? Vamos agora à resolução da questão de número 2. Primeiro, vamos fazer aqui um desenho para poder entender melhor a situação. A questão falou que a distância entre a casa da Gabi e a padaria são de 2 km. É claro que você já vai ficar esperto, né? E converter para metro, já que quilômetro não é uma unidade do SI. Pode ser até que não use, mas é bom criar esse costume. Daí ele fala na questão que a Gabi andou 2/4. O que significa isso? Bem, 2/4 é você dividir essa trajetória em 4 pedaços e apenas olhar para 2. Olha aqui como fica. Se a gente dividir em 4 pedaços, cada pedaço da trajetória vai ter 500 metros. Né? O primeiro tem 500, o segundo tem 1.000, o terceiro 1.500 e por fim 2.000. É claro que nessa situação, a gente está considerando a casa da Gabi como nosso ponto inicial 0 e a padaria o ponto final 2.000 metros, né? Ou 2 km. Bem, se ela andou 2/4, ela saiu de casa e andou até a posição 1.000. Só que na questão fala que assim que ela chegou lá, ela teve que voltar para casa, né? Então ela andou mais 1.000 metros para voltar para casa. Pegou a carteira e daí depois seguiu a viagem até a padaria de novo. Tá aqui o desenho. Agora vamos à pergunta. A letra A pergunta o deslocamento. Você lembra da fórmula? O deslocamento é a posição final menos a inicial.
ele não se preocupa com o que aconteceu no meio do caminho. Ele só pergunta o seguinte: qual foi o ponto de onde você saiu? E qual foi o ponto que você chegou? Bem, ela saiu do ponto zero, que é o deslocamento inicial, ou melhor, a posição inicial, e chegou na posição final 2000. Portanto, o seu deslocamento vai ser 2000 menos 0, 2000 metros. Agora a letra B pergunta qual foi a distância percorrida. Nesse caso, agora sim a gente se preocupa com o que aconteceu no meio do caminho. Então a distância vai ser a soma dos deslocamentos que ela realizou no meio do caminho antes de chegar na padaria. Primeiro ela andou 1000 metros, esqueceu a carteira, voltou para casa, andou mais 1000. De casa para a padaria, andou mais 2000. Então a distância percorrida total foi de 4000 metros. Já a letra C pergunta a velocidade média dela. Bem, a fórmula é essa: deslocamento pelo tempo gasto. O deslocamento, como acabamos de fazer na letra A, 2000 metros. Mas e o tempo? Olha, a questão te falou que ela gastou 20 minutos, mas aí você também vai ficar esperto. Minuto não é uma unidade padrão de tempo. A gente precisa converter para segundos. E para fazer isso, a gente multiplica por 60. Então vamos ter a seguinte conta: 2000 metros de deslocamento dividido por 1.200 de tempo gasto. O resultado, aproximadamente 1,6 metros por segundo. Questão 3. Um caminhão de 10 metros de comprimento será ultrapassado por um carro de 2 metros de comprimento. Com base nisso, responda. Letra A. Sendo a velocidade do caminhão de V1 igual a 15 metros por segundo e a velocidade do carro V2 igual a 18 metros por segundo, quanto vale a velocidade do carro relativa ao caminhão? Letra B. Em quantos segundos o carro ultrapassará totalmente o caminhão? Vamos agora à resolução da questão 3. Primeiro, na letra A, ele pergunta a velocidade relativa, do carro em relação ao caminhão. Bem, na questão você viu que está falando de ultrapassagem, não é mesmo? Então, a gente consegue concluir que se o carro está ultrapassando o caminhão, eles estão se deslocando no mesmo sentido. Você lembra da fórmula? Está aqui na tela. Quando eu tenho dois móveis no mesmo sentido, a velocidade relativa é o módulo da diferença ou da subtração entre elas. Então, tomando aqui, como estão no mesmo sentido, ou melhor, como estão se deslocando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença das velocidades. Então, fazendo a conta, a velocidade do caminhão 15, a velocidade do carro 18 metros por segundo. 3 metros por segundo de relativo. Lembre que aqui essa conta ela tem que dar um resultado negativo, mas a velocidade relativa ela não se preocupa com o sinal. Ela apenas quer saber o módulo ou o tamanho dessa velocidade. No caso, 3 metros por segundo. A letra B nos pergunta qual vai ser o tempo que o carro vai levar para ultrapassar o caminhão totalmente. Para a gente entender isso, vamos ver aqui um desenho. Temos aqui o carro com a velocidade V1 e o caminhão com a velocidade V2, ambos no mesmo sentido. A velocidade que a gente vai considerar aqui é a que a gente calculou agora na letra A, ou seja, a velocidade relativa. Então, vamos fazer aqui um outro desenho para poder ver as distâncias, no caso, o tamanho do carro e o tamanho do caminhão. A questão falou que o carro tem 2 metros e o caminhão tem 10. Bem, ele nos pergunta o tempo que o carro vai levar para ultrapassar o caminhão. Para isso, vamos usar um ponto aqui no finalzinho do carro, um ponto vermelho, e se perguntar o seguinte: onde esse ponto vai estar quando o carro ultrapassar o caminhão totalmente? De novo, onde esse ponto vermelho vai estar quando o carro ultrapassar o caminhão totalmente? Bem, se você pensou aqui, acertou. O ponto vermelho vai ter que andar essa distância, mais essa distância, para ultrapassar o caminhão totalmente. Então, usando esse ponto e usando a velocidade que a gente calculou anteriormente, a gente consegue descobrir o tempo que ele leva para fazer isso. Aqui, vamos usar então a fórmula da velocidade média. Lembrando que aqui vai ser a velocidade relativa do carro em relação ao caminhão. Trocando os valores, a gente calculou a velocidade relativa, 3. Agora a gente vê a distância que o ponto se desloca para poder ultrapassar o caminhão totalmente. O ponto vermelho vai ter que andar essa distância aqui de 2 metros e essa distância de 10 metros.
Depois que ele percorrer essa distância toda, ele vai ter ultrapassado o caminhão totalmente. Então, o ΔS aqui da fórmula vai ser justamente a distância percorrida pelo ponto. No caso, 2 mais 10 metros. Agora aqui é tranquilo, né? Então vai ficar 3 igual a 12 sobre ΔT. Esse ΔT que está dividindo, posso passar multiplicando e o 3 dividindo. E a gente vai ter a resposta, que o carro vai levar, com essa velocidade relativa, 4 segundos para ultrapassar o caminhão totalmente. E essa foi a nossa aula de hoje. Agora é aquela hora de você pesquisar mais exercícios e continuar praticando. Bons estudos e até a próxima!